Introdução de como e qual a importância de estruturar uma palestra. Por que é importante estruturar uma palestra? Veja, eu tenho aqui o computador e no computador eu tenho os temas que eu vou gravar as aulas aqui para você. O passo a passo. Por que é importante, Vitor Hugo, você olhar e voltar o olhar para a câmera para eu conseguir me conectar com você? Eu preciso ter uma estrutura e é isso que eu quero passar nesta aula, a importância de você criar uma estrutura na sua apresentação. Uma estrutura que seja aquilo que eu falei nas boas-vindas, né? Um início impactante, um meio com conteúdo bem relevante, que traga reflexão, ferramentas e um final surpreendente. Isso é feito em cima de uma estrutura. Você precisa montar e ter na cabeça forma de estruturar uma palestra. Por isso que aqui eu vou te ensinar o passo a passo para você estruturar a sua palestra. Vitor Hugo, eu falo sobre saúde mental, eu sou advogado, eu preciso montar um roteiro ali. Preciso entender sobre gatilhos mentais. No bônus que nós vamos falar sobre, no módulo que nós vamos falar sobre oratório, eu vou falar sobre gatilhos mentais. Veja, eu comecei a fazer mágica brincando quando eu tinha 12 anos de idade. Tudo isso. Eu estava passando na frente da casa da minha mãe, estava ali e tal, saí da casa da minha mãe, estava passando, aí um amigo pegou um lenço e fez o lenço desaparecer. Eu fiquei impressionado com aquilo. Quando aquele meu amigo fez o lenço desaparecer, eu falei para ele, como você fez isso? Foi uma mágica, eu tive nessa mágica por R$5. Eu voltei lá na casa da minha mãe e falei assim, mãe, me empresta R$5. Para quê? Para eu comprar uma mágica, você tá maluco? Vai estudar. Mas eu insisti muito. Naquele dia minha mãe teve uma visão, eu não me comunicava com as pessoas, eu não olhava dentro dos olhos das pessoas, eu não tinha uma comunicação, eu era muito tímido mesmo, eu ainda sou hoje. Só que naquele dia minha mãe me deu R$5, eu voltei naquele meu amigo, quando ele fez a mágica de novo, ele me vendeu um dedo falso. E por R$5 minha vida mudou, porque eu comecei a ir em pequenos grupos, na minha escola, na igreja, nos meus amigos, nos vizinhos e fazia mágica. Eu nem olhava para as pessoas, mas eu chegava, pegava e fazia mágica. Aquilo foi me desbloqueando, foi desbloqueando a minha comunicação. Foi tudo um começo. E depois eu comecei a fazer shows em eventos, de shows em eventos, apresentações corporativas, de apresentações corporativas eu migrei para palestras. Há mais de 10 anos sou palestrante. O que eu acabei aqui de fazer? Eu estruturei um conteúdo que é a minha vida, uma história da minha vida e eu contei para você. Eu falei sobre R$5, fui na casa da minha mãe, ela me emprestou R$5 e ela não queria, ela falava vai estudar. Aí ela me emprestou, eu voltei e aí eu estruturei essa história que é verdadeira. Você vai entender o que é um storytelling, que eu uso muito, que é o que eu acabei de usar. Eu conto uma história, porque de repente você passou por isso, algo parecido, de você ter um sonho e precisar de um dinheiro, alguém emprestar o dinheiro, de você ser muito tímido, de você precisar se comunicar com as pessoas. O storytelling é isso, vai ter uma aula só sobre isso. Eu adoro storytelling, uso demais. Jesus Cristo, quando a gente pega as narrativas, as histórias, baseado em cima de narrativa e história, tinha muita coisa. Grandes líderes hoje, pessoas que você acompanha no Instagram, no TikTok, no YouTube, são contadores de histórias. A história ela conecta, mas a história precisa ter uma estrutura, assim como a sua palestra. Precisa ter um começo, meio e fim. Essa história dos R$5 eu conto no começo ou no final da minha palestra? O que você acha? Se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, tem uma palestra que eu falo sobre o meu sonho e tal, chama uma palestra que é show motivacional, e eu conto essa história de R$5 no início. Por quê? Porque faz parte de uma estrutura, do início do meu sonho para eu conectar. Quando eu vou falar para jovens, por exemplo, na rede municipal, pública, ou numa escola privada, eu conto a história porque eu falo sobre a importância do sonho, de você acreditar no seu sonho. Veja, é uma estrutura. Por isso eu preciso trazer essa consciência para você, de que eu vou olhar aqui para eu me conectar com você, para eu montar uma estrutura e você no seu caderno, que eu pedi para você pegar o seu caderno, fazer as anotações, você anotar e ter a sua estrutura.
Vitor Hugo, qual a importância de uma estrutura durante uma palestra? Você não vai deixar o seu público perdido. Imagina, eu comecei a fazer a aula aqui, essa aula que você está assistindo, e eu entrei numa história da minha vida. Tá, a história foi legal, mas se eu não dou o fechamento, o porquê da história e explico da importância da estrutura, fica vazia, fica apenas uma história. Então eu preciso ter uma estrutura para conectar e para gerar valor. Tá ok? Vamos então, próxima aula aqui, minha estrutura está pronta, definindo o propósito e o público-alvo, porque a sua estrutura ela vai ser direcionada para o público-alvo. Vamos para a próxima